Olá, essa é a estreia do Arena G. O Arena G é um quadro que vai tratar de diversos temas relacionados ao público LGBT. E nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre o HIV. Para falar sobre o HIV, eu tive a oportunidade de conversar e entrevistar uma pessoa muito especial, o João Geraldo Neto. O João trabalha no Ministério da Saúde, em Brasília, e viaja o mundo inteiro falando sobre a prevenção e o tratamento do HIV. Eu conheci o João através de um vídeo há muito tempo atrás, em que ele mostrava o pedido de casamento que fez para o companheiro dele. Então, você aceita ser o meu noivo e futuro marido para passar o resto das nossas vidas junto comigo? E se você disser sim, esse cara que tá te filmando aí, ele vai te entregar um anel dourado que você vai usar no seu dedo até o último dia das nossas vidas. Vai, responde logo, eu tô ansioso. Claro! Eu fui pesquisar quem eram aquelas pessoas e descobri que o João divulga muito material a respeito do HIV, principalmente sobre relações sorodiscordantes. Então não há pessoa melhor para falar sobre isso do que ele. Foi uma satisfação encontrá-lo aqui em Curitiba e poder conversar com ele. Vamos ver? Meu nome é João Geraldo Neto, eu tenho 33 anos. Peraí, eu faço 34 na semana que vem. Vou falar 33, pra ficar mais jovem. Meu nome é João Geraldo Neto, eu tenho 33 anos, eu vivo há 14 anos com HIV. Eu sou do interior de Goiás, morei muitos anos em Brasília, trabalho na área de assistência e tratamento do Ministério da Saúde, tratamento de AIDS do Ministério da Saúde. A diferença de AIDS e HIV é que HIV é o vírus que circula na corrente sanguínea. Então é aquele vírus que passa de uma pessoa para outra. HIV é um organismo vivo, muito pequeno, que ele é transmitido pela relação sexual, sem preservativo, amamentação e durante o parto. Ou uso de seringa, compartilhamento de seringas. A AIDS é uma síndrome, tanto que ela se chama síndrome de imunodeficiência. É uma síndrome, é um conjunto de doenças que é causado pelo vírus HIV. Então o vírus HIV entra no organismo, ele usa o anticorpo CD4 para poder se replicar e ao mesmo tempo mata o CD4, e isso vai causando uma debilidade no sistema imunitário, e a pessoa acaba entrando numa doença que se chama AIDS. Então uma pessoa pode viver com HIV por toda a vida sem nunca ter desenvolvido AIDS, e a pessoa que tem AIDS sempre vai ter HIV. A diferença de CD4 e carga viral é que CD4 é um exame que a gente usa para medir a quantidade de anticorpos que a gente tem. O anticorpo que é atacado pelo vírus HIV. Então esse exame é feito e ele, quanto mais alto tiver, melhor para quem vive com HIV. Já a carga viral, ela mede a quantidade de vírus que está circulando na corrente sanguínea. Então, quanto menor a quantidade, melhor. Então, o objetivo é que a gente consiga sempre uma CD4 alto e uma carga viral muito baixa. Tá? Esses exames são feitos separados e hoje em dia existe mais uma orientação para que se peça mais o exame de carga viral, porque a gente consegue medir a eficiência do tratamento do medicamento antirretroviral com a carga viral caindo, porque o CD4 pode oscilar muito. Uma pessoa pode ser absolutamente saudável e ter o CD4 muito baixo, porque isso também envolve características genéticas. E como uma pessoa que tem HIV pode passar por qualquer outro problema que uma pessoa não tem HIV ela tem, como por exemplo uma depressão, que pode cair a imunidade, esse parâmetro já não é mais tão usado para continuidade do tratamento. Só no início do tratamento que se pede exame de CD4 e carga viral juntos. Depois só segue CD4, só segue carga viral. Pesquisas recentes que ainda estão em curso, elas têm demonstrado que pessoas que estão com carga viral indetectável, ou seja, a quantidade de vírus no sangue lá zerada, não detecta mais nos exames, elas têm uma possibilidade de infectar o companheiro muito menor do que uma pessoa que não está em tratamento, né? Então, se acredita hoje, tem se comprovado que pessoas que fazem uso do medicamento antirretroviral corretamente, elas não transmitem mais o HIV. Porém, essa estatística não é de 100%, né? Ela está em torno de 96%.
mas ainda existem 4%, existe 4% de chance, né? Então, por isso é que a gente ainda indica que a pessoa adote um outro método de prevenção também, né? Que o soro positivo use, além do antirretroviral, a camisinha, e que o soro negativo, ele use ou a camisinha ou outra medida de prevenção, enfim, existem outras, PEP, PrEP, outras muitas. O teste do fluido oral é um teste que usa essa parte de dentro da gengiva para poder detectar anticorpos contra o HIV. Então, assim, na verdade, esses exames que a gente faz, tanto da pontinha do dedo quanto do fluido oral, não são exames que detectam o vírus. Por isso é que o vírus não transmite pela saliva. Então, a gente detecta o anticorpo. E o que acontece? A gente tem aqui no Brasil já exames de punção digital, que são aquela da pontinha do dedo, com sangue, e a gente tem também os exames de fluido oral. Esses exames de fluido oral, eles já existem duas modalidades também no Brasil, especialmente aqui em Curitiba, ele tem uma modalidade que é o autoteste, que é um projeto de pesquisa, onde as pessoas pedem o teste pela internet, chega na casa deles, ou ele pode retirar numa farmácia popular, e ele faz ele mesmo o autoteste. E ele vê, ele passa uma swab na boca e coloca dentro de um tubinho. E aí aparece na solução reveladora ali a quantidade de tracinhos suficientes para ser positivo ou negativo. Né? Esse autoteste ele é indicado para algumas pessoas, e nesse projeto aqui em Curitiba, ele é especialmente indicado para homens gays. Eu sempre costumo dizer que pior do que ter HIV é ter dúvida se tem ou não tem HIV, né? Porque você sabendo, conhecendo seu diagnóstico, você tem chance de querer se tratar ou não se tratar, né? Porque você sabe o que fazer quando você conhece a doença, né? Da mesma maneira que quando você tem uma sinusite, você sabe o medicamento, um profissional sabe o medicamento que você tem que tomar para você poder interromper aquela sinusite. Com HIV não é diferente, né? Então, assim, saber o diagnóstico é muito importante, porque você vai ter a chance de escolher entre fazer o tratamento e não fazer o tratamento. E aí eu costumo dizer que você tem a chance de escolher viver bem ou viver, né? Eu escolhi viver muito bem quando eu resolvi tomar o medicamento quando eu pude, né? Então, assim que eu pude tomar, eu já entrei no tratamento. Tem efeito colateral? Tem, como qualquer medicamento tem efeito colateral, né? O dipirona tem efeito colateral. Se a gente ler a bula do dipirona, você não vai tomar. Então, assim, efeitos colaterais existem, mas o tratamento é eficiente, e isso se o diagnóstico for positivo. Porque o fato de você fazer o teste não quer dizer que ele vai ser positivo. Se ele for, existe tratamento. Se ele não for, você vai continuar se tratando, vai viver a sua sexualidade da maneira que você quiser, sempre com responsabilidade. HIV está muito ligado a sexo, né? E tudo que está ligado a sexo é tabu, né? Então, assim, da mesma maneira que a homossexualidade ela é um tabu ainda na nossa sociedade, é porque ela está associada à questão de sexo. As pessoas não conseguem desassociar um relacionamento homossexual, desassociar de sexo, como se a vida de um casal fosse só isso. Então, o HIV também tem como principal via de transmissão hoje, né, na nossa sociedade, a via sexual, então por isso é um tabu. E além disso, a gente ainda carrega aquele velho, né, história de doença, de morte, onde tudo aquilo era um atestado de morte. E por isso ainda é tabu. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Eu acredito que as coisas estão mudando um bocado. A gente está tendo muita gente falando sobre HIV, né, muita gente falando abertamente sobre isso, que é soro positivo. E eu acho isso muito positivo. Eu acho muito positivo mesmo. Eu costumo brincar que fazer visibilidade positiva, né, de um soro positivo é muito bom, porque pô, você consegue uma pessoa que vive aquilo de fato, falar da sua percepção daquela realidade, e isso traz uma esperança para muita gente, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo de fazer o exame. Eu tinha medo de fazer o exame. Eu acho que é natural, né? Quando você é medo desconhecido, né? Então, assim, eu não sei o que está ali de trás daquele testezinho, tanto da ponta do dedo, da punção digital, né, da gotinha de sangue, quanto do teste oral. Então, eu não sei o que está ali de trás, e isso mete muito medo, ainda mais porque a gente ainda carrega aquela ideia de que o HIV é morte, está ligado à morte, né? Uma coisa que eu não gosto de falar também é que viver com HIV é 100%, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não é, sabe? Eu tenho que tomar medicamento, é forte, sabe? Eu tenho efeito colateral, é uma droga, mas enfim,
eu tenho essa droga que vai me deixar vivo, né? Então isso eu acho que já é um ponto muito positivo, né? Existem doenças que simplesmente não tem cura, né? Não tem nem tratamento, às vezes você só vai esperar morrer. E graças a Deus a gente vive hoje num país onde o tratamento é gratuito, é para todo mundo, que mesmo com as suas deficiências num país do tamanho que é o Brasil, que é gigantesco, né? A realidade do norte é completamente diferente da realidade do nordeste, que é completamente diferente da realidade do sul do Brasil. Ainda assim você consegue um tratamento universal. Então assim, as pessoas têm que desmistificar esse medo do teste e entender que é melhor saber um teste positivo do que não saber um teste pode ser positivo. E eu posso adoecer e morrer de uma doença que não precisava me matar se eu tivesse simplesmente me testado a tempo. O que a gente costuma dizer não é mais grupo de risco, porque é carregar estigma, né? Porque o grupo de risco surgiu, essa palavra, na época onde os gays norte-americanos morriam. Então, assim, se acaba carregando como se só gays fossem um grupo de risco. E grupo de risco é qualquer pessoa que faz sexo, né? Se uma pessoa, se é homem gay ou homem hétero, mulher gay ou mulher hétero, se ele faz sexo sem camisinha, ele faz parte desse grupo de risco, né? Por isso é que a gente não usa mais. Então, assim, na verdade existem populações que são mais vulneráveis, né? Populações de gays, de mulheres trans. Por que são mais vulneráveis? Porque eles têm a questão da via de transmissão mesmo, né? Da via sexual. A gente sabe hoje que a via sexual, o sexo anal, ele transmite mais o HIV, a possibilidade é maior, né? Por causa de toda a questão fisiológica mesmo. E outra coisa também é que os homossexuais, geralmente eles oscilam, eles flutuam entre uma posição sexual ativa e passiva. Então você não tem uma frequência só ativa geralmente, né? Uma posição só ativa ou uma posição só passiva, que também existe diferença. Uma pessoa que é só ativa, um risco é diferente de uma pessoa que é só passiva. Como eles flutuam nisso, você acaba fazendo uma mistura muito difícil de controlar, né? E por isso que o vírus circula muito mais facilmente nessa população. E a gente considera uma população chave, porque é uma população vulnerável, mais vulnerável ao HIV. Mas as mulheres prostitutas também são, né? Os homens prostitutos, garotos de programa também são, né? E pessoas que usam droga, o crack, principalmente no Brasil agora é o crack, porque ele vulnerabiliza demais, a pessoa não, perde completamente a noção, e às vezes ele troca sexo por droga, e às vezes ele troca, ele faz sexo mesmo em grupo ali durante a noia da droga. Por isso é que a gente trabalha hoje com a ideia de grupos vulneráveis ou população-chave. É diferente o que faz a vulnerabilidade de um jovem de 17 a 25 anos, né? Diferente do que leva a uma vulnerabilidade de uma pessoa idosa, né? Mulher ou homem. O que acontece é o seguinte, é que entre as mulheres, elas não são considerado um grupo vulnerável, porque o número de mulheres mais velhas que se infectam é um número muito baixo ainda, comparado com os outros, né? Porque um caso é 100% da vida daquela pessoa, mas eu estou comparando com casos de HIV, onde você considera que uma mulher na faixa dos 60 anos, ela está dentro da média nacional, que é de 0,6% de prevalência do HIV. Quando a gente olha numa pessoa gay ou transexual, esse número vai para 10%, né? Então, assim, são muitas vezes mais do que a outra população, né? Os gays. Então, assim, e o que faz os jovens mais vulneráveis é diferente também, porque os jovens provavelmente é porque eles não viveram aquela fase do Cazuza, nem conheceram o Cazuza, só ouviram falar Cazuza, Freddie Mercury e Renato Russo, que é da minha época, que eu lembro do dia que o Renato Russo morreu, e a gente viu o que aconteceu com ele. E mesmo sabendo disso, eu tinha 15, 16 anos quando o Renato Russo morreu, aos 19 eu me infectei. Então, se aquilo era tão presente na minha vida, os meus ídolos estavam morrendo de AIDS, e ainda assim eu estava me infectando com HIV porque eu não estava me cuidando, no meu caso foi isso, eu fiz sexo sem camisinha. O caso de jovens hoje que sabem que a HIV AIDS já não existe praticamente, né? Que você pode viver sem AIDS por toda a vida, né? Então você não tem muito esse discernimento, essa seriedade sobre as coisas. Mas assim, eu não estou chamando o jovem de inconsequente, responsável de jeito nenhum. Eu acho muito pelo contrário.
Mas é que é isso que pode estar transformando eles em seres mais vulneráveis, assim. Quando eu me descobri soropositivo, eu tinha 25 anos, eu tô com 33 anos hoje, então eu tenho 8 anos. Na época, não existia um protocolo clínico de tratamento. Na época, o que existia era um consenso médico. E esse consenso médico era uma grande reunião, onde profissionais muito bons se reuniam e eles definiam estratégias de ação e de tratamento para poder controlar o vírus. Só que não era considerado algumas questões, né, como questão econômica, por exemplo. Porque isso é muito importante quando a gente pensa num país de 200 milhões de habitantes, onde 800 mil têm HIV, e o tratamento tem que ser universal. Então, assim, essa questão econômica é importante. A gente não tem como dizer que não. Né? Então, o que acontece? Nesse momento, não tinha estudos muito adiantados sobre a eficiência do tratamento. Os tratamentos ainda eram tratamentos muito agressivos, porque você não tinha uma regra para tratar. O que acontece é que em 2013 começou a estar vigente protocolos. Então, equipe de técnicos e profissionais do Brasil inteiro se reuniam, técnicos do governo, técnicos do serviço, profissionais do Brasil inteiro se reuniram e montaram um protocolo de tratamento. Então, desde 2013, todas as pessoas que se descobrem soropositivas, elas podem iniciar o tratamento quando elas querem, é um direito delas. Né? E isso muda radicalmente a vida de uma pessoa. Né? Eu tive que esperar 10 anos para iniciar o tratamento, porque eu não tinha indicação clínica na época, porque o meu CD4 era bom, né? A minha imunidade era boa, e a quantidade de vírus no meu sangue era relativamente baixa, controlada, então eu não podia começar o tratamento. Porém, o risco que eu oferecia, por exemplo, para o meu noivo na época, era muito maior, porque eu não estava em tratamento. Né? Então, assim, eu queria me tratar, mas eu não podia. E aí foi o último consenso que eu me aproveitei, desse último consenso que saiu, que foi quando eles definiram que casais sorodiscordantes podiam iniciar o tratamento. Foi quando eu entrei. Mas um ano depois, exatamente um ano depois, eu comecei dia 12 de dezembro de 2012, em 1º de dezembro de 2013, começou a vigorar o protocolo. E nesse protocolo era, de fato, tratar qualquer pessoa que quisesse fazer o tratamento. Eu acho que o que faz o Brasil se destacar na atenção à pessoa que vive com HIV e de quem não vive, né, no caso da prevenção, eu acho que foi muito importante o movimento que o movimento social fez. O movimento social gay, que foi quem comprou a primeira briga do HIV, eles vieram com muita força, sempre foi um movimento muito estruturado. Então eles conseguiram pressionar o governo para que o governo criasse regras e leis muito claras sobre isso, né? Então hoje é uma lei o recurso para a AIDS, para medicamento. Então, assim, e é uma coisa que você não pode mudar. Né? Então, assim, não existe hoje um governante que vai entrar no país, um presidente, que vai poder mudar a regra de medicamento no Brasil para soropositivos. E o que traz a grande diferença do Brasil, apesar da gente estar em desenvolvimento, de ser um país em desenvolvimento, é que nós temos um sistema único de saúde, único de fato, né? Que é o SUS, que ele pode atender 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas. Né? Então, assim, hoje é o país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, onde o tratamento é absolutamente gratuito. Porque assim, você tem Estados Unidos, que tem lá muito mais de 200 milhões de habitantes, mas o serviço não é público. O serviço é muito restrito. Né? Então, assim, você se descobre soropositivo, se você tiver plano de saúde, o seu plano de saúde é obrigado a pagar o medicamento. Entendeu? Se você não tem plano de saúde, você pode sim entrar no serviço público de saúde para fazer o tratamento. É um pouco um pouco diferente do nosso, né? Mas ele funciona também. Assim, o que nos diferencia, eu acho que principalmente é porque a gente tem de fato um sistema único e público de saúde. Você não pode comprar medicamento. Eu ou o Ike Batista, soropositivo, vamos imaginar um Ike Batista soropositivo, ele não pode comprar medicamento no Brasil. Né? E isso acontece, infelizmente, a não oferta do medicamento gratuito acontece em países muito desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, o tratamento, eu fui informado alguns dias atrás por um conhecido que mora lá, que estava em torno de 2.000 euros por mês.
Então, assim, é um tratamento absurdamente caro e os planos de saúde recusam pessoas soropositivas porque eles têm que pagar o tratamento. E nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. O plano de saúde recusa soropositivos porque ele sabe que vai ter que pagar o tratamento todo da pessoa. O Clube do Carimbo foi na minha opinião, assim, o Clube do Carimbo foi pra mim uma coisa totalmente midiática, assim, impressionada, porque apareceu duas pessoas que colocaram no Fantástico que estavam infectando as outras pessoas. E aí apresentaram técnicas, aquela coisa toda, furar a camisinha assim, assado. Aquelas duas pessoas não representam nada no meio do universo de 800 mil soropositivos. Né? Na verdade, aquelas pessoas mal intencionadas que estavam infectando outras pessoas, elas são exceção de pessoas maldosas, como existe exceção de qualquer tipo de população. Né? Não é o soro positivo que é malvado, não é a partir de agora todo mundo tem que carregar sua camisinha. Sim, todo mundo tem que carregar sua camisinha, só que não é por causa do Clube do Carimbo. Então, assim, aquilo foi uma história criada pelo Fantástico, com extrema falta de responsabilidade deles, porque isso acabou estigmatizando, trazendo mais estigma para a pessoa que sofre com HIV. Foi uma luta imensa do movimento social para tentar desmontar aquilo que eles tinham montado, né? E isso acabou trazendo um transtorno muito grande para pessoas que já viviam com aquilo muito ruim dentro deles e ter que conviver ainda agora com aquele medo de contar para alguém, porque daquela discussão surgiu assim, vamos criminalizar agora a transmissão. Pô, como é que vai criminalizar a transmissão onde não é um único responsável? Se eu estou transando com mais uma pessoa, somos duas pessoas. Eu sou responsável pela minha saúde e alguma responsabilidade sobre o outro eu também tenho, da mesma maneira que o outro tem responsabilidade sobre a saúde dele e um pouco da minha. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente... É a mania que a gente tem brasileiro, eu vou falar para o brasileiro porque eu sou brasileiro, de jogar sempre a responsabilidade em alguém. Então, sempre alguém tem culpa na história. O cara tem culpa porque ele se infectou, porque ele transou sem camisinha e ele se infectou, ou o cara tem culpa porque ele infectou o cara com quem ele transou, a menina com quem ele transou. Então, assim, sempre é jogar a culpa em alguém, né? E a gente tem que diferenciar o que é aquele Clube do Carimbo, aquelas pessoas que faziam, que é um número muito, muito pequeno, de pessoas que fazem bareback, né? Que é o sexo sem camisinha. O sexo sem camisinha com um parceiro, a parceira ou em grupo é uma prática individual, a pessoa opta por fazer aquilo, né? Eu não posso julgar, eu não estou para fazer juízo de valor, né? A pessoa opta, se eu quero transar sem camisinha, eu sou soropositivo ou não, isso é um problema único, exclusivo meu. Se a pessoa com quem vai transar comigo, ela quer fazer sexo sem camisinha, ela sendo positiva ou negativa, o problema é exclusivamente dela. E eu respondo por mim, eu não respondo pela outra pessoa, né? Então, assim, a prática do bareback eu não condeno, até porque eu não condeno nada, mas enfim, a prática do bareback é completamente diferente daquela prática apresentada no Fantástico do Clube do Carimbo, né? Que são coisas completamente diferentes. Um barebacker, né, que são as pessoas que praticam bareback, não são as pessoas do Clube do Carimbo. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Olha, eu já vi histórias de pessoas que queriam se infectar com tesão de se infectar, sabe? Então, assim, a pessoa... Eu ouvi isso, foi muito chocante pra mim, assim, imaginar, pensar tudo que eu vejo, tudo que eu passei, tudo que eu já vi pessoas passando, pensar que alguém tinha um desejo de passar por aquilo. Só que aí eu refleti, eu parei e falei assim, cara, tem pessoas que querem pular de paraquedas. Tem pessoas que querem descer uma cachoeira de 300 metros. Tem pessoas que querem fazer mergulho de profundidade. Então, assim, são todas questões que envolvem algum risco, né? Então, esse risco é que atrai as pessoas. Mas é muito complicado pra gente entender se a gente pensar raso, assim, né? Pô, que absurdo, o cara quer se infectar. Mas, na verdade, ele está refletindo sobre o que é risco, entendeu? Ele está refletindo sobre a questão de ele ter a liberdade de ele escolher como ele quer tocar a vida dele. Então, assim, a informação que eu tive, assim, o contato que eu tive com uma pessoa que queria se infectar, na verdade, era esse tesão. Ele não queria se infectar, ele queria ter a sensação de poder se infectar, o risco. Ele queria ter o risco. Eu quero transar com uma pessoa sem camisinha porque eu quero ter o risco de me infectar ou não. Tipo, meio aquela coisa de roleta russa, né?
Mas é muito estranho. Mas é aí que a gente tem que de novo praticar aquela ideia. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Eu estou aqui para refletir e entender o que ele está falando, né? Teoria da conspiração é o que mais acaba comigo. Porque assim, é aquela história de que, porque a indústria farmacêutica já encontrou a cura para a AIDS e ela não quer divulgar porque ela ganha lucros absurdos. Ou então aquela coisa assim, o HIV não transmite a AIDS. Peter Duesberg, eu nunca vou esquecer o nome desse cara. Ele causou a maior epidemia na África até hoje com uma teoria. Ele era o Prêmio Nobel de Química e ele fez uma pesquisa pequena, eu considero uma pesquisa pequena para ele tirar uma conclusão tão grande assim. E eu não sei até que ponto que essa pesquisa foi séria, né? Uma vez que ele conseguiu informações que não fazem o menor sentido. Que ele diagnosticou na pesquisa dele, né? Verificou e comprovou que o HIV não causava AIDS, que o que causava AIDS eram os medicamentos. Com isso, a África do Sul e outros países da África que já tinham pouco recurso, deixaram de investir. Com isso, a epidemia foi a níveis de 25% de epidemia. Então, assim, uma população em geral, epidemia de cada 4 pessoas, uma soropositiva, é um crime contra a humanidade. Então esse cara é persona não grata num monte de país e eu que não encontro ele pela minha frente, porque senão o bicho vai pegar. São coisas que não fazem o menor sentido, que quando a gente tem algum senso crítico, e você procura estudar um pouco mais, você consegue perceber aquilo. Nas primeiras linhas você fala, tipo, encontrada a cura para AIDS. Super interessante. A Super Interessante, inclusive, foi a revista que divulgou a pesquisa do Peter Duesberg aqui no Brasil. Foi quem fez até amigos meus que moram no Brasil, amigos muito próximos meus, se apoiarem nessa pesquisa para não tomarem o medicamento por muitos anos. Até que o médico chegou nele e falou, querido, ou você toma o medicamento ou você morre. Eu me recuso a cuidar de você se você não tomar o medicamento agora. Você vai procurar outro médico para você. É meio que uma medicalização compulsória, porém o médico falou, eu não vou cuidar de uma pessoa que quer se matar. Entendeu? Então é meio complexo isso, mas teoria da conspiração é algo que realmente me tira do sério. Não tomar o medicamento corretamente, como ele é prescrito, isso pode causar uma resistência ao medicamento, né? Porque o que acontece? Assim como os antibióticos você tem que tomar de maneira correta, o medicamento antirretroviral é da mesma maneira. Existe uma memória no vírus que ele começa a entender como funciona aquele medicamento e para de funcionar. Então, quando você tem uma injeção de medicamento antirretroviral no seu organismo, o vírus que está presente no seu organismo não sabe como lidar e ele simplesmente para de se replicar. Né? Isso é o que acontece em caso normal. Só que aí você usa um dia sim, um dia não. Aí uso 2 dias, aí depois eu tomo 3 comprimidos de uma vez. O que acontece é que o seu vírus vai aprendendo e se tornando resistente àquela droga. E aí, com o tempo, ele passa a não mais ter efeito. Então você vai ter que pegar uma outra droga de segunda linha. Aí a droga de segunda linha, se você continua com o mesmo comportamento, você tem que mudar para uma terceira linha. Geralmente são medicamentos super fortes, muito caros, difíceis de encontrar, e muitos deles até têm injeção. É super complicado, é um tratamento muito, muito forte. E é algo que pode ser evitável, né? É só a pessoa seguir o tratamento como tem que seguir. E da mesma maneira que antibiótico você não compra hoje na farmácia sem prescrição, porque ele pode se tornar resistente à bactéria, o vírus HIV da mesma maneira. Então por isso que é importantíssimo você tomar o medicamento da maneira que é prescrito, né? 1 ou 2 vezes por dia, enfim. Aí o médico é que vai ver como vai tomar. E se bem que hoje todo mundo que entra no tratamento, a indicação é que ele inicie com um comprimido só. A gente chama de 3 em 1, né? Uma dose fixa combinada, de 3 tipos de medicamento, que é favirenz, lamivudine e tenofovir. Então eles vêm hoje todos num comprimido só. Então é a indicação por quê? Porque é mais fácil de tomar, porque é um comprimido só. Os efeitos colaterais são relativamente baixos, né? Então você consegue ter uma adesão mais fácil àquele medicamento. O comprimido, a caixinha menor, o vidrinho. Então assim, uma série de coisas que facilita a adesão. Se a pessoa não se adapta bem àquele medicamento, aí o profissional procura outro esquema. A cura do HIV, ele tem várias linhas de pesquisa, né? Você tem pesquisas que
que estudam a questão de uma mutação genética num receptor do CD4, que é a célula de defesa que o vírus usa para se replicar. Você tem outras que é tirar o vírus HIV que está no corpo de dentro dos reservatórios do organismo e atacá-lo, porque hoje o medicamento só consegue atacar o vírus que está presente na corrente sanguínea, e existem vírus que ficam em reservatórios, que a gente chama. Então, existem pesquisas que tiram esse vírus, pretendem tirar esse vírus para que ele seja atacado pelo antirretroviral e morra. E existem outras inúmeras pesquisas, né? É algo muito complexo, assim. Eu prefiro não acreditar em cura a curto prazo. Eu prefiro acreditar no tratamento. Eu prefiro acreditar que o tratamento é eficiente, eu prefiro acreditar que o tratamento ele é gratuito no Brasil, eu prefiro acreditar que ele vai diminuir o efeito colateral cada vez mais. Enfim, enquanto a gente espera para que isso aconteça, essa cura. Mas eu não me apego à cura, não. Muita gente me procura perguntando, e a cura? Eu falo, olha, querido, essa é a resposta que eu acabei de dar. Eu não me apego muito a isso, porque senão eu fico muito numa expectativa, sabe? Tipo, vai sair a cura. E toda vez que sai uma matéria falando, foi encontrado essa pesquisa, aí eu fico, vai ser dessa vez. E isso não gera em mim uma sensação muito boa. A sensação que eu tive quando eu descobri que eu era positivo é que eu ia morrer muito rápido. Eu pensei que tipo 3 meses, 4 meses de vida, que é o que a gente achava no Google, né? E o Dr. Google, como eu brinco, ele dizia que eu ia morrer em 3 meses. Então eu fui... e o segundo medo maior que eu tinha era de ter infectado meu companheiro na época, que eu já vivia 5 anos com ele. Então eu não entendia muito bem como é que podia estar acontecendo aquela situação, uma vez que ele tinha feito o teste pouco tempo antes, tinha dado negativo. Como é que o meu podia ter dado positivo naqueles 5 anos de relacionamento? Não entendi nada. Fiquei muito confuso, e quando saiu o resultado dele negativo, aí me deu um alívio, e aí voltou aquele medo de morrer. Mas assim, eu tive um processo de resiliência muito rápido, eu consegui passar por cima daquilo, eu acho que com o apoio dele, né, o apoio que ele me deu foi uma coisa muito importante. O apoio da minha ex-cunhada também, a minha cunhada na época também me deu muito apoio. E depois eu conversei com a minha mãe, 6 meses depois, eu peguei os resultados dos exames que eu tinha feito, e levei pra minha mãe, já estudei um bocado, né, que eu falei, vou estudar um monte pra poder levar pra ela, sabendo tudo, porque se ela me perguntar alguma coisa eu já sei responder. E aí foi isso que eu fiz, aí levei pra ela, conversei com ela. Então depois que eu tive o apoio da minha mãe também, as coisas ficaram mais tranquilas, assim. Foi 6 meses só depois do diagnóstico, então eu já tava muito tranquilo. Só que eu tive que viver meio na clandestinidade, assim, por muitos anos. Até que um dia eu despiroquei e falei, quer saber? Eu não quero mais ficar guardando segredo, não. Vou falar. Aí fui contra o meu companheiro na época. Foi um momento bem complicado na minha relação. Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter feito o meu outing. Ter saído do armário da soropositividade. A etapa mais difícil desde que eu me descobri soropositivo... Bem, foi o primeiro momento, quando eu me descobri soropositivo, e um momento quando o meu atual marido, a gente teve um acidente enquanto a gente namorava, e ele teve que fazer PEP. E aí, quando ele teve que fazer PEP, pra mim foi um momento muito, muito ruim. Eu acho que até pior que quando eu descobri meu diagnóstico, porque eu tava vendo uma das pessoas que eu mais amava na vida, sendo internada, porque o medicamento era super forte, com desidratação, e por minha causa, entendeu? Tipo assim, eu tinha causado aquilo, de certa maneira. E eu não podia tomar o medicamento, porque eu não tinha indicação clínica, só que eu queria tomar, e era muito confuso isso, porque assim, eu não entendia como que podia, eu tá querendo me cuidar, me tratar, porque eu sabia, eu já tinha lido alguns estudos, onde diminuía a chance de infectar o companheiro quando a minha carga viral estivesse lá embaixo, né? Eu já tinha lido, então eu sabia que se minha carga viral estivesse lá embaixo, e aquele acidente foi um acidente bobo, tivesse acontecido, ele não precisaria ter feito PEP, só que ele precisou fazer. Então pra mim foi o momento mais difícil de todos, assim, porque eu vi a pessoa, uma das pessoas que eu mais amava na vida, totalmente debilitado, não conseguia comer, não conseguia beber nada, por causa de mim, né? Eu me sentia, eu costumava até dizer que eu me sentia uma bomba biológica.
sofri preconceito. Nunca sofri preconceito, coisa mais estranha. Porque assim, quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, mesmo? Mas também é o seguinte, é uma questão, eu acho que é uma questão também muito particular. Não é que o soro positivo no Brasil não sofra preconceito, né? Eu acho que é porque é uma questão que eu sou homem, eu sou branco, eu sou cisgênero, eu tive a oportunidade de estudar, de viajar, eu consegui um trabalho maneiro, eu consegui me relacionar com uma pessoa que eu amo, que me ama e que foda-se o HIV, entendeu? Então, assim, isso tudo, nesse contexto, eu nunca sofri preconceito. E também é aquela coisa que eu costumo falar, né? Se eu sofri, eu nem vi, porque passou... Eu não sou muito de me apegar a isso, eu me apego mais a coisas práticas mesmo. Tipo, isso vai fazer diferença na minha vida? Se não vai fazer, entendeu? Não precisa fazer diferença. Uma relação soro-discordante é absolutamente normal, assim, é interessante quando as pessoas perguntam, porque assim, não tem diferença nenhuma de outro tipo de relação, né? É uma relação onde uma das pessoas toma remédio, mas tipo, meu marido também toma remédio de manhã, porque ele tem hipotiroidismo, então ele toma medicamento todo dia de manhã em jejum. Eu ainda não preciso estar em jejum, eu posso tomar qualquer hora, mas eu tomo todo dia à noite. Então assim, o que muda no nosso caso é a quantidade de medicamento. Né? E no início ele ficava super preocupado comigo. Você já tomou seu medicamento? Eu falei, vou tomar daqui a pouco. Então assim, eu ficava relutando um pouco, aquela coisa, né? Mesmo sabendo que eu tenho que tomar. É difícil tomar medicamento todo dia, né? Mas é a única coisa que tem na nossa vida. E é a camisinha, né? Porque assim, na verdade, algo que devia fazer parte da vida da maioria das pessoas, né? Faz parte da minha vida, assim, até se encontrar uma outra maneira. Né? Aliás, já existem outras maneiras, né? Existe a PrEP, né? Ele poderia fazer PrEP, mas eu prefiro que ele não faça PrEP. E ele também prefere que não, porque ele é muito sensível a medicamento. E ele insere mais um medicamento numa pessoa que não tem necessidade, não é doente, a gente optou por não. Entendi. Mas vocês poderiam abolir, não fazer o uso da camisinha e fazer o uso, profilaxia pré-exposição, né? A profilaxia pré-exposição ainda não está no Brasil, assim, ela não está disponível no Brasil, mas ela está em pesquisa. É o que eles dizem Truvada? Seria Truvada. Mas em São Paulo não tá? Porque eu vi informações que talvez em São Paulo já existia uma experiência, um grupo... Pesquisa. Inclusive aqui em Curitiba também vai ter agora. Eles estavam lá no departamento vendo para desenhar um protocolo de pesquisa da PrEP. Então, assim, na verdade tudo é pesquisa ainda. Porque o Truvada é o único que ainda oferece a segurança que a gente conhece, porque é o que estava na pesquisa, né? Então, assim, ele vai ser ainda, mas é só pesquisa. Isso deve estar entrando na saúde pública daqui a algum tempo, alguns meses. Não vai demorar não, eu acredito que bem rápido. Mas assim, hoje para comprar não é disponível ainda. É só mesmo o caráter de pesquisa. Então, pro André, é assim, ele não gosta de falar sobre HIV, porque pra ele isso não faz a menor diferença, nunca fez. Ele fala isso que nunca fez. Aí a gente teve uma experiência, que foi quando a gente resolveu que ele não vai mais falar. A gente estava fazendo um programa chamado Tabu, na National Geographic, e aí ele foi, na hora de gravar, eles estavam gravando muita coisa do nosso casamento, porque eu era personagem, uma das 3 personagens, e era sobre o meu casamento. E aí eles estavam gravando, e foi André pra dentro do quarto gravar com o pessoal, com a equipe lá. Eu fiquei do lado de fora, porque ele pediu, fica aqui, eu fico ali, eu falei, tudo bem. De repente, abre a porta, uma hora depois, ele sai da coisa completamente inchado de tanto chorar. Eu fiquei super... O que foi? Aconteceu, amor? O que aconteceu? Ele... E promete que você não vai mais me fazer falar disso, que não sei o quê. Então foi... Isso nunca tinha acontecido comigo. É porque eu também nunca lembrei, então não tenho desse momento. Foi bem complicado. Eu vi que a minha vida tava interferindo na dele, sabe? Não é justo. Ele passou por cima de tanta coisa pra ficar comigo, de tanto preconceito das pessoas pra ficar comigo, e eu tava jogando em cima dele uma bagagem que era minha. Enfim. Passou. E aí, a gente tinha um compromisso de ele só falar sobre isso até o nosso casamento, que ia acontecer 2 meses depois.
E foi isso que aconteceu. Então ele não fala mais sobre HIV. E ele só falou uma vez num vídeo que a gente fez tem 2 anos, né, que a gente se casou. Nesse meio tempo, uma amiga muito querida pediu uma entrevista pra mim. E foi na nossa casa e o André tava lá. E jornalista ardiloso. E ela usou a amizade, a intimidade que ela tinha com ele pra convencê-lo a fazer uma fala. Ele acabou se emocionando nisso. E eu sempre acho muito ruim quando a gente se emociona, né? Falando de AIDS. Mas assim, eu não sofro por ter HIV. Mas eu sofri por ver ele sofrendo. Rapaz magrelinho lá de Goiânia, nascido em Anicuns. Se cuida, cara. A sua vida pode mudar demais se você não se cuidar nesse momento, né? Então, assim, se cuida. Ela pode mudar pra pior ou ela pode mudar pra melhor, a gente nunca sabe, né? Da mesma maneira que hoje, eu com 33 anos, eu aprendi a conviver com HIV. Eu podia ter me afundado numa depressão e ter trazido muita coisa ruim pra nossa família e pra minha vida, né? Então se cuida, cara, se cuida mesmo. E assim, vive com responsabilidade, né? Vive da maneira que quiser, mas com responsabilidade, sabendo assumir a sua responsabilidade sobre o que você pratica. Essa foi a estreia do Arena G. Eu espero que você tenha gostado. Curta, comenta e compartilha. E até a próxima.